Oi você que me assiste, tudo bem? Como vai a família? Para começar, eu quero deixar bem claro de que esse vídeo não é uma análise fílmica sobre o musical In The Heights. Gente, tá caindo o mundo aqui, tá uma baita de uma chuva, então se vocês ouvirem raios e trovões, não é o tio Vitor, tá? É só porque tá chovendo muito mesmo, tá caindo o mundo. Se vocês quiserem, futuramente eu posso até estar fazendo uma análise mais voltada para aspectos técnicos do cinema sobre esse filme, mas esse vídeo hoje eu quero abrir meu coração e falar pra vocês como esse filme fez eu me sentir. Eu cheguei a comentar com vocês que eu gosto muito de musicais, inclusive no vídeo 50 Fatos Sobre Mim, eu falo que um dos meus musicais preferidos é Hamilton. E Hamilton, ele foi escrito pelo maravilhoso Lin-Manuel Miranda, eu gosto muito dele, eu sou muito fã desse cara, sou muito fã do trabalho dele. E In The Heights foi, se eu não me engano, o primeiro musical que ele escreveu, e esse ano foi lançado o filme. Já tem alguns meses que esse filme foi lançado, e por que que eu tô trazendo esse vídeo sobre esse filme só agora? O musical In The Heights, traduzido para o português como Em um Bairro de Nova York, se passa no bairro de Washington Heights, em Nova York. E esse bairro especificamente foi onde o Lin-Manuel Miranda, ele cresceu e ele viveu boa parte de sua vida. Então, ele conta muito... O filme ele me pegou muito porque majoritariamente ele se trata sobre imigrantes que vêm tentar a vida aqui nos Estados Unidos, né, mais especificamente em Nova York. E uma das coisas muito legais foi porque eu já tinha assistido a uma montagem desse musical lá no Brasil, inclusive que uma amiga minha participou. Beijos, Bela. E quando eu assisti, eu lembro que eu gostei muito da história. Eu não lembro exatamente que ano foi, se estava perto de eu vir pra cá ou se não, mas eu lembro que eu tinha gostado bastante da história. Até então eu basicamente só tinha conhecimento, bem entre aspas, de Hamilton, em termos de trabalho do Lin-Manuel. E aí quando eu ouvi que ia virar filme, né, que ia virar um musical pra cinema, eu fiquei bem empolgada, porque eu queria relembrar essa história, né, porque eu lembrava bem vagamente da montagem que essa minha amiga fez, e eu queria muito relembrar a história, e agora eu tinha certeza que eu ia ver com outros olhos, porque afinal de contas eu sou uma imigrante tentando a vida nos Estados Unidos. E dito e feito, eu assisti esse filme pelo menos umas 3 vezes, e nas 3 vezes eu me emocionei muito, apesar de não especificamente ter um personagem brasileiro, né, no filme, eu me senti muito representada. Foi uma coisa meio estranha, porque eu jamais pensei que eu fosse me sentir representada, né, minha cultura representada, sendo que não tem um personagem brasileiro de fato, mas aquelas pessoas, né, aqueles latinos são tão latinos como a gente, que me aproximou, eu não sei, me deu uma sensação muito, muito gostosa de acolhimento enquanto eu assisti aquele filme, e me fez refletir em várias coisas, em várias coisas. Eu não vou contar aqui tintim por tintim de como é o filme, eu não quero dar spoilers, e como eu falei pra vocês, isso aqui não é uma análise fílmica, eu não vou estar trazendo histórias de personagens nem nada, eu vou estar contando da minha relação com o filme, o que foi passado pra mim quando eu assisti, o que eu senti e o que eu refleti durante isso, tá? Enquanto eu estava assistindo o filme, uma das personagens com que eu mais me identifiquei é a Nina. A Nina é uma personagem que os pais dela são porto-riquenhos, mas ela é nascida em Nova York, e é engraçado que eles chamam de New Rican, né, porque ela é uma mistura de Porto Rico com Nova York. O pai dela é viúvo, ele tem uma companhia, né, uma companhia de frotas de táxi, e ela é a primeira da família dela que vai para uma universidade, e ela vai para a Universidade de Stanford, que é uma das universidades mais renomadas aqui do país. Só que chegando lá, ela se sente completamente deslocada, porque ela é, claro, ela é latina, apesar de ser americana também, porque ela nasceu aqui, mas as pessoas com os olhos preconceituosos enxergam ela como se ela fosse inferior a todo o resto, que é uma bobagem, né? E ela, pelo que ela passa, ela nunca sofreu esse tipo de preconceito descarado dentro do próprio país, porque ela sempre teve o conforto e a segurança de Washington Heights, do bairro dela, e ela é o orgulho do bairro, porque são pessoas que são muito simples, são pessoas que de vivência muito sofrida até mesmo, sabe? Porque é muito difícil você ganhar a vida numa cidade grande, principalmente numa outra cidade em um outro país. Não é o caso da Nina, porque é o país dela, mas vocês conseguem entender como essa questão de conflito de cultura, ela estava tão inserida na cultura latina, e ela tem tanto orgulho disso, ela tem tanto orgulho dos pais, que quando ela chegou lá, ela era vista como uma outcast, como uma pessoa de fora, como uma imigrante, sendo que ela não era. E mesmo que ela fosse, nada justifica esse preconceito, porque
que que eu falo que eu me identifiquei muito com ela? Graças a Deus, eu nunca sofri esse tipo de preconceito, mesmo porque as pessoas olham pra minha cara e elas não falam, ah, você é brasileira, você é latina. Porque, convenhamos, eu sou branquela igual uma gringa, então, né, fazer o quê? E eu falo, e apesar de ter sotaque, claro que eu tenho sotaque, eu falo inglês muito bem, eu sei me comunicar muito bem. Então, quando eu chego pra falar alguma coisa, pedir alguma informação, ou até mesmo, sei lá, bater boca em loja quando se é preciso. Gente, eu não faço barraco sempre, tá? Mas às vezes é necessário. Então as pessoas me respeitam, né? E infelizmente a gente é julgado pela cor da nossa pele, pela nossa aparência, pelo nosso status. Mas eu entendi, eu compreendi todo esse deslocamento dela, porque apesar de eu me sentir muito confortável aqui hoje, depois de quase 4 anos morando aqui, tem certas coisas que eu ainda não me adapto, tem certas coisas que eu sinto saudade do meu país, da minha cultura, e às vezes eu queria voltar pra lá pra estar mais perto, ou poder passar umas férias, poder fazer, sei lá, alguma coisa pra estar mais perto do meu povo, da minha gente. Quem sabe em breve, né, gente? Todo mundo se vacinando, pelo amor de Deus, que eu tô querendo viajar, fazer aquela coisa de viajar, sabe que é da hora? Sinto saudade. E aí, claro, rola um conflito, ela não quer voltar pra faculdade, mas como eu falei pra vocês, eu não vou dar spoilers, tá? Eu tô contando numa versão muito confusa, enfim, e sentimental pra vocês o que foi que rolou, as impressões que eu tive para com o filme, o que o filme me causou. 2 pontos muito importantes que esse filme fala muito e que pegou muito pra mim, é porque ele é um filme que ele fala muito sobre preservação da cultura e seguir os seus sonhos. Então a gente tem no personagem Usnavi, que ele é o personagem principal, ele veio pra cá quando pequeno com o pai, ele e o pai, eles eram da República Dominicana, o pai veio pra cá com ele quando ele era pequeno, e na República Dominicana o pai dele tinha um bar, né, que chama El Suenito. E o Usnavi, lá em Nova York, né, ele tem uma loja de conveniência. Ele tá doido pra voltar pra República Dominicana pra continuar o bar do pai. E ele fala, numa das conversas, num dos diálogos com a abuela Cláudia, que é uma das personagens também foi muito marcante pra mim, ele fala: aqui eu trabalho pra sobreviver, lá eu vou trabalhar por um sonho meu. A mensagem que ficou muito guardada também, acho que a principal mensagem que ficou muito guardada pra mim, foi a questão da preservação da cultura. Infelizmente, o que eu sinto em relação aos brasileiros, e eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou falando de todos os brasileiros, eu não conheço todos os brasileiros, eu nem conheço todo esse país, mas o que eu sinto muito nos brasileiros que chegam aqui, eles chegam com muita vergonha do país, eles chegam querendo tirar a nossa cultura a qualquer custo. Você chega aqui e tem uma certa competitividade, tipo, eu falo inglês melhor do que você. Mas aquele lá ele tem um sotaque muito carregado. Gente, não é a nossa língua mãe. Você pode aprender, você pode falar fluente, mas qual é o problema de você ter sotaque? Você não é nativo, você já tá fazendo muito mais do que o próprio gringo, que ninguém vai falar português com você pra entender a comunicação. Então você já tá fazendo muito. E o fato de você estar aqui, de você querer absorver uma outra cultura, não necessariamente significa que você precisa odiar a sua. Isso é uma coisa que eu percebo muito nos hispanos que vêm pra cá. Eu falo hispano, gente, porque latinos todos somos, tá? Não sei se vocês sabem, mas brasileiro também é latino. Os hispanos, eles não têm vergonha de ser quem eles são. Eu tenho amigos e conhecidos da Argentina, da Venezuela, já conheci uma moça da República Dominicana, já conheci pessoas do Chile, já conheci pessoas de Cuba, e eu não vejo eles querendo se livrar da cultura deles, muito pelo contrário, eles falam espanhol com orgulho, eles passam, às vezes eu vejo 3, 4, 5 gerações de pessoas que moram aqui falando o espanhol fluente, tanto o espanhol quanto o inglês, e eu não vejo muito isso se arrastando para as gerações de brasileiros que moram aqui. A gente não passa a língua para frente. O máximo de muito que tem são pessoas brasileiras que vêm aqui, tem os primeiros filhos, e eles falam um pouquinho de português, mas a língua, claro, a língua mãe é inglês, eu entendo completamente, porque esses filhos nasceram aqui. Mas por que a gente nunca faz um esforço maior para preservar a nossa cultura, para preservar o nosso idioma? Do que a gente tanto tem vergonha? E isso foi uma das coisas que o filme me abraçou e me fez refletir. Tem uma cena, um número musical, que é o Carnaval del Barrio, que é muito lindo, sabe? Eles estão aqui, eles estão perseguindo os sonhos deles, eles estão fazendo de tudo para realizar numa realidade bem difícil, uma realidade de cidade grande, onde você trabalha muito e às vezes não ganha o necessário e você tem que gastar muito, mas eles têm orgulho de quem eles são, eles têm orgulho de onde eles vieram, e isso é muito lindo. Chega uma parte na cena onde eles estão erguendo, eles falam literalmente, tipo, erga sua bandeira, e eles falam as bandeiras, tem República Dominicana,
Dominicana, tem Cuba, tem Porto Rico. E essa cena, ela é muito legal em particular, porque tem um varal bem no fundo da cena, onde estão todas as bandeiras, e tem a bandeira do Brasil lá. Eu fiquei bem emocionada quando eu vi, porque é isso, sabe? Tem como você ser imigrante, e por mais difícil que esteja a situação no seu país, tem como você não odiá-lo. O que mais eu vejo gente fazendo aqui é brasileiro, quando se reúne, começa a falar mal do Brasil. Cara, isso é muito chato. Isso é muito chato. Vocês não têm noção de como isso é chato, inclusive pro próprio americano, pro próprio gringo. Ele não entende o porquê que a gente vem aqui e a gente fala tão mal do país. É constrangedor. Eu sei que as coisas no Brasil estão difíceis, eu sei que tá horrível. Se você quiser falar mal do governo, que não existe, se você quiser falar que é difícil, que a situação não tá boa e você tá aqui tentando uma vida melhor, ok, é válido. Mas não fica falando mal, não fala que lá é um lixo, que é uma porcaria, que é ruim, que é horrível, incentivando pessoas a não irem pra lá. Gente, não, pelo amor de Deus, o nosso país é um país lindo, a gente tem o Nordeste, as praias do Nordeste, a gente tem o Sul, a gente tem Rio de Janeiro, a gente tem São Paulo, a gente tem Paraná, todo o nosso país é muito lindo. Sim, a gente tá passando por dificuldade, muita dificuldade, mas eu volto a frisar, nada nesse mundo pode fazer com que você tenha vergonha da sua cultura, vergonha de quem você é, mas é muito ruim você vir pra um país onde você precisa ter uma base da sua cultura, uma base de conforto do seu povo, e você não poder recorrer a isso. E uma das coisas que o In The Heights passa é justamente a união do povo latino. Aquele povo, ele se apoia, eles constroem uma família, o bairro todo é uma grande família, e isso é incrível, isso é lindo, é uma rede de apoio que é maravilhoso. Acho que todo mundo deveria ter isso, principalmente se você tá num país estrangeiro. Por mais que eu goste da cultura daqui, que eu fale o idioma, eu nunca vou ser 100% americana, e eu nem quero. Eu gosto de ser brasileira, eu amo ser brasileira, eu tenho muito orgulho do meu país. Meu país é um país de galera guerreira, gente. Olha tudo que vocês aí aguentaram nesses últimos 3 anos, não é fácil. É muito motivo pra gente se orgulhar. E uma coisa que ficou muito marcada pra mim foi também que um dos meus professores, uma vez eu tava conversando com ele, e ele falou pra mim, ele fala assim, sabe a impressão que nós, americanos, temos de brasileiros? Que vocês são super alegres, que vocês são samba, que vocês são festa e que vocês são um povo muito legal, a gente adora vocês. Mas sabe quem tá mudando essa imagem sobre vocês? Vocês mesmos. Nossa, quanto vocês. Tomara que tenha feito sentido isso. Por quê? Porque onde a gente vai, a gente fala mal do país, a gente fala, ih, brasileiro não confia, hein? Para com essa merda, pelo amor de Deus. E outro meu professor também muito querido, que ele foi um cara que ele já viajou o mundo inteiro, ele já foi pra Grécia, já foi pra Espanha, ele foi basicamente pra boa parte da Europa, ele conhece quase toda a América Latina, com exceção do Brasil. Eu perguntei pra ele, o senhor já foi ao Brasil? Ele falou, não, nunca. Aí eu perguntei, por quê? Ele falou assim, porque toda vez que eu falo que eu vou pro Brasil, os próprios brasileiros viram pra mim e falam assim, não, pelo amor de Deus, não vai pra lá, porque lá é horrível. Gente, quê? E eu fiquei indignada com isso, e eu falei, professor, pelo amor de Deus, você tem que ir lá, o Brasil é lindo, você tem que visitar São Paulo, você tem que visitar Bahia, você tem que visitar o Rio de Janeiro. Acho que todo mundo tem que ir. Claro, a gente tem problemas de violência, a gente tem problemas como qualquer outro país, mas isso não justifica que você fale mal, que você fique difamando ele. A gente tem que defender. Eu sei que às vezes é muito difícil defender o indefensável, mas pelo menos não fala mal. E a coisa também de perseguir os sonhos, tem uma fala do Usnavi que ele fala que os sonhos, eles não são um diamante que vem lapidadinho e ele é dado pra você, não, ele é uma coisa bruta que você tem que trabalhar muito em cima disso, e você tem que focar nos seus objetivos, você tem que trabalhar e você tem que ser uma pessoa boa. Mas claro que a gente sabe que existe desigualdade no mundo todo e que pra alguns é sempre muito mais fácil do que pra outros. Mas mesmo assim é um filme que ele te deixa com uma mensagem positiva, e ele te deixa com essa sensação de orgulho e de pertencimento, e de que a gente não é menor do que ninguém por sermos latinos, por sermos imigrantes. Eu acho que era isso o que eu tinha pra falar, o que eu fico indignada. Então assim, se você é brasileiro, se você mora aqui, não especificamente aqui em Orlando, mas se você mora nos Estados Unidos, vamos parar de falar mal do nosso país. O nosso país tem muita coisa boa. Eu sei que tem muita coisa ruim acontecendo nesse momento, que faz com que a gente se esqueça das coisas boas. Mas a gente tem muita coisa boa, a gente tem muito o que se orgulhar. Cara, a nossa força, a gente tem muito do que se orgulhar da nossa força, e da nossa paciência, e da nossa perseverança. Então assim, ser brasileiro não é a pior coisa do mundo. Vamos preservar a nossa cultura, vamos preservar o nosso idioma, que é o que a gente tem mais de precioso nesse mundo. Você volta a falar, você pode gostar de outras culturas, você deve, enriquece, mas nunca fica achando que a cultura oriental é tão melhor do que a minha, a cultura aqui da América do Norte é tão melhor do que a minha. Não é, são apenas culturas diferentes. Gente, pelo amor de Deus, nosso
nosso idioma é lindo, maravilhoso. O português é uma língua, meu Deus, perfeita. Eu amo. Eu tenho muito orgulho de falar português. Quando eu tava lá no Summer Camp, eu lembrei muito das crianças do México, que eles estavam sempre reunidos entre eles, claro, faziam amizade com todo mundo, mas quando eles estavam reunidos especificamente entre eles cantavam músicas em espanhol, eles se divertiam com o idioma deles, eles estavam lá fazendo amizade e ao mesmo tempo eles estavam exaltando a cultura deles sem nem perceber. Mas eu tinha certeza que eles não tinham vergonha de ser quem eles eram. E eu acho isso lindo, eu acho que isso falta um pouco no brasileiro, principalmente no brasileiro que vem pra cá. A gente fica com essa urgência de apagar a cultura. Ai, eu quero falar em um inglês perfeito, que ninguém note que eu não sou americano. Pra quê, cara? Pra quê? Pra que você quer tanto apagar a sua identidade dentro de você? O que te causa tanta vergonha assim, sabe? Eu acho isso doido, porque não entra muito na minha cabeça. Enfim, esse foi o vídeo. Tomara que tenha feito sentido. Mais uma vez, é um daqueles vídeos que eu deixei meu coração falar mais alto. Esse filme é muito legal, ele é muito bom, ele é muito bacana. Principalmente, volto a falar, se você é imigrante de qualquer país que seja, mas principalmente aqui dos Estados Unidos, eu acho que esse filme vai te tocar um pouquinho a mais. Você vai entender do que eu tô falando. Claro que eu sei, o filme não é perfeito. Eu vi que ele se envolveu em algumas polêmicas na questão da representatividade, que falta um pouco mais de representatividade das pessoas que moram lá no bairro. E eu vi que o Lin ficou consciente disso. Realmente foi uma mancada, mas esse fato à parte, o filme é muito legal. Tocou muito em mim. Claro que eu posso estar falando de uma forma completamente emotiva, talvez seja uma coisa que funcione só pra mim, mas eu gostei muito, me tocou muito, fez muito refletir na minha vida como imigrante, apesar de eu ter uma vida confortável aqui, mesmo sendo imigrante, assim como a maioria das pessoas que me cercam, dos brasileiros que me cercam, são imigrantes que vieram pra cá com em uma situação muito confortável, e mesmo assim são pessoas que, sei lá, ficam falando mal do Brasil. Eu acho isso bem chato. Isso é bem chato. Isso não é visto com bons olhos, nem mesmo pelos gringos. E sempre foi uma coisa que me incomodou muito, porque eu não odeio o Brasil, nunca vou odiar, eu acho que eu nunca vou ser capaz de falar, meu Deus, eu odeio, porque afinal de contas é meu país. Amanhã, se estoura uma guerra, se dá qualquer ruim na sua vida, você tem pra onde voltar. E você tem que valorizar muito isso, ok? Então é isso, recado dado, mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Se você já assistiu o filme, comenta aqui embaixo o que você achou, quais as impressões que você tiveram. Desculpa qualquer coisa se eu falei alguma bobagem, pode me criticar aqui embaixo, tá? Não esquece do seu like, que ajuda muito. Se você não me segue nas redes sociais, segue, se inscreve, ativa o sininho, que deve ter em algum lugar aqui na tela. É isso, nos vemos num próximo vídeo e até mais. Um beijo!